Olá pessoal, a gente vai estar resolvendo as atividades da sequência 3 do Aprender Sempre, o volume 2, tá? As aulas 1 e 2 vai falar sobre proporcionalidade e o teorema de Tales. Então a gente já vem falando sobre razão, né, proporção, a gente vai continuar mais um pouquinho, tá? Então essa primeira atividade vai lembrar um pouco sobre a escala entre duas grandezas, né? É a escala do mapa, no caso. E aí tem uma formulazinha, a escala E é igual a D maiúsculo, que seria o valor de um desenho, né, que ele colocou aí o seu valor na superfície real D e o Dzinho aí a distância do mapa e o D maiúsculo. Acho que está invertida essa fórmula aí, mas bom, vamos para a situação aí no caso. Um mapa foi feito na escala de 1 para 30 milhões. E essa notação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real. Então, a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real, tá? Então, o desenho dividido pela medida real. Então, a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 30 milhões de vezes a medida real, certo? Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro a Brasília nesse mapa é de aproximadamente 4 centímetros. Assim, a distância real entre Rio de Janeiro e Brasília nessa escala é de... Então, nesse caso, a gente tem a escala 1 para 30 milhões. 30 milhões, são 7 zeros ali, né? 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Essa é a escala. O que a gente tem? A gente tem o tamanho do desenho. A distância de Rio de Janeiro a Brasília no mapa é de 4 centímetros. E a distância real é o que a gente está querendo descobrir, a distância real. Eu poderia colocar o D aqui, mas eu vou colocar o X, tá certo? Então seria isso. Então, para a gente utilizar esses probleminhas de escala, basta a gente usar essa ideia. Às vezes o problema vai pedir qual é a escala, às vezes o problema vai pedir qual é a distância do mapa, tá certo? Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Porque na realidade aqui, o que basta a gente fazer? O próprio probleminha está falando. Na realidade, é 30 milhões de vezes maior. Então, se o desenho é 4 centímetros, a distância real basta multiplicar por 4. Tá certo? 1x vezes 1 dá x. 4 vezes 30 milhões vai dar 120 milhões. 4 vezes 3, 12, né? E aí é só copiar os zeros. Vai dar 12 milhões. É 120 milhões, perdão. 120 milhões de centímetros. Aí é bom a gente transformar em quilômetros, né? A distância aí em quilômetros. Como que eu transformo em quilômetros? Se eu quisesse transformar em metros, cada centímetro, cada metro corresponde a 100 centímetros. Então, para transformar em metros, a gente cortaria 2 zerinhos aqui, tá? Em metros. Para transformar de metro para quilômetro, 1 quilômetro são 1000 metros. O 1000 tem 3 zerinhos. Então, eu corto isso aqui. Então, a distância real aí entre Brasília e Rio de Janeiro é de 1.200 quilômetros. A atividade 2, vou deixar para vocês responderem aí o que vocês, da maneira que vocês souberem, podem pesquisar na internet também. A gente já falou sobre razão entre as grandezas, né? A divisão entre elas, sobre proporção. Mas aí são 3 itens para vocês estarem respondendo. O que é razão, o que você entende como quociente, que é o resultado da divisão, e sobre proporcionalidade, tá? Vamos aqui para a atividade 3, que é o que vai... É o teorema de Tales aí, que vai alavancar para as nossas atividades, né? Que vai dar seguimento aí. É o mais importante que a gente tem da aula. É o teorema de Tales que vai falar sobre os segmentos proporcionais, tá bom? Então, caro estudante, um teorema é uma afirmação matemática que precisa ser demonstrada
Ao decorrer da educação básica, estudamos alguns teoremas, por exemplo, o teorema de Tales. Tem o de Pitágoras também, mas esse é o de Tales. Utilizamos esse teorema para... Tem vários teoremas, né? Mas o que a gente mais conhece são esses dois aí. Para resolvermos problemas do cotidiano. A seguir, estudaremos seu significado, suas aplicações. Seu enunciado diz que, se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. O que quer dizer tudo isso aí? Esse feixe de retas paralelas são essas retas horizontais, né? Tá? E as transversais são essas duas inclinadas aqui. Quando a gente divide esse feixe de retas paralelas cortando por duas transversais, cada segmento que aparece aí, eles são proporcionais. Então, ó, de M a N está aqui embaixo. Está aqui a relação. MN, que é esse pedacinho aqui, a razão entre MN e NO, tá vendo? É a mesma razão entre QR e RS. Então, esse pedacinho dividido por esse vai dar o mesmo resultado que esse pedacinho dividido por esse. É isso que está querendo dizer. Se eu pegar um pedaço maior, de M até P, também eu posso dividir MP por um pedacinho menor. Só que do lado de lá eu tenho que fazer a mesma coisa. Pegar um pedacinho grande e dividir pelo pedacinho menor. Tá? Vamos seguir aqui. Considerando que MN é igual a 6, NO é 9, OP 12, de Q até R é 8, R até S é 10 e segmento de S até é 10, determine a razão entre os segmentos. Então, determinar a razão, basta a gente achar o quociente, achar o resultado da divisão entre os segmentos. Então, vou fazer o item A e vocês façam os outros. Então, no item A, MN é 6, NO 9. Então, basta eu dividir 6 por 9. Posso deixar na forma de fração assim, tá? A gente pode simplificar também. Se eu simplificar aqui, o 6 e o 9 dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então a razão ela pode ficar na forma de fração, sem problema nenhum. Mas eu posso também dividir. 6 dividido por 9 não dá para fazer a divisão, que o 6 é menor, acrescenta um zero, coloca o zero e a vírgula. Aí você senta na tabuada do 9. 7 vezes 9 dá 63, 6 vezes 9 dá 54, sobra 6, acrescenta um zero, vai dar 6 de novo, vai dar uma dízima periódica. Então a razão 0,66666, esse tracinho em cima indica a dízima periódica. Então calcular a razão, como a gente já viu em outras aulas, vocês vão fazer a divisão entre os segmentos aí, entre as medidas dos segmentos. Aí a questão 4, utilizando o teorema de Tales, determine a medida x da figura abaixo, sendo R paralelo, essas duas barrinhas aqui no enunciado indica que é paralelo a S e paralelo a T. Então, o teorema de Tales fala que os segmentos de retas, duas retas, um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais divide esse segmento em segmentos proporcionais. Então, seguindo lá a formulazinha, é só a gente colocar na proporção. Pega esse lado aqui, né? Essa medida, esse comprimento, essa barrinha, né? Então, esse pedaço, 8, está para esse outro pedaço aqui de baixo. Tem que ser da mesma reta, tá vendo? X, assim como, o sinal de igual. Eu não coloquei o 8 em cima. Do outro lado, eu tenho que colocar o 9 em cima, que é o correspondente a ele. E o 15 na parte de baixo. Tá certo? Colocou na forma de proporção, aí a gente faz aquela multiplicação em cruz, em x. Então eu multiplico 9 vezes x, 9x. E 8 vezes 15, fazendo a conta aí, dá 120. E aí divide 120 por 9. Então é esse procedimento que a gente tem que fazer
quando eu preciso encontrar um pedaço do segmento aí que é proporcional. Então, 120 dividido por 9. 1 vezes 9 dá 3. 9 sobra 3. 30 dividido por 9. 3 vezes 9, 27. Vai sobrar 3. Acrescenta um zero, coloca a vírgula, vai dar 3 de novo. Então, 13,3 metros. Tá certo? Então, a aula 3 e 4, propriedades da proporcionalidade. Essa propriedade da proporcionalidade é basicamente aquela multiplicação que eu fiz no exercício anterior ali, tá? Mas vamos lá. Atividade 1. Consideramos que dois quadriláteros são semelhantes quando possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. O que é isso? Ângulos congruentes, ângulos com a mesma medida. Então, ó, a figura aqui do item A. Esse ângulo tem a mesma medida que este. Este ângulo aqui de baixo tem a mesma medida que esse. Este outro aqui é a mesma que esse. E o ângulo K aqui é a mesma medida que o K. Então, os ângulos congruentes. Isso é uma parte. Não é suficiente. O que mais? Outra coisa que está falando ali no enunciado é que os lados correspondentes são proporcionais. Então, este lado aqui, ó, 6, é correspondente a esse lado 2,8. A base aqui, 14, é correspondente à base 10. É isso que são lados correspondentes. O que quer dizer que são proporcionais? Quando eu divido os lados correspondentes, tem que dar o mesmo valor. Ou, quando eu coloco eles na forma de proporção, igual os segmentos proporcionais do Teorema de Tales, aquela multiplicação tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos fazer um teste. 6 está para 2,8, assim como 14. Quem é correspondente ao 14 do outro lado? O 10. E aí a gente faz essa multiplicação aqui. Se a medida, se der o mesmo resultado, essa multiplicação, então as figuras são semelhantes. Tá? Ou eu posso calcular a razão separada, não tem problema. 6 dividido por 2,8 dá o resultado. 14 dividido por 10 dá o resultado. Também é possível. Então, ó, 6 vezes 10 dá 60. Né? 6 vezes 10. Ó. E 14 vezes 2,8. Vamos fazer a conta do 14 vezes 2,8. 14 vezes 2,8. 8 vezes 4, 32. 1, 3. 8 vezes 1, 8 com 3, 11. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, deu 2, 9. Opa! Deu alguma coisa errada, né? Então, o que está acontecendo nesse caso aqui? Isso quer dizer que essas figuras não são semelhantes. Apesar... A vírgula, esqueci da vírgula aqui. Né? Quer dizer que esses segmentos aqui, eles não são... Essas duas figuras, elas não são semelhantes. Por quê? Porque não existe proporção entre os lados. Tá? Outra forma que a gente pode ver, como eu falei, é calcular a razão entre os lados correspondentes. Vamos pegar outro número para a gente ver. 9. 9 dividido pelo lado correspondente 5. 9 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 9 sobrou 4, acrescenta o 0. Coloca a vírgula, 1,8. Essa é a razão de semelhança, perdão, é a razão entre os lados. Se eu fizer 14 por 10, 1 vezes 10 dá 10, sobra 4, acrescenta um 0, coloca a vírgula, 40 dividido por 10 dá 4. Tá vendo que o resultado não é o mesmo, tá? Então, a razão entre os lados não é a mesma. Então, nesse caso aqui, as figuras não são semelhantes. Tá bom?
Vocês vão pensar a mesma ideia aí nessas figuras. Aqui no caso é o quadrado, tá? Mas lembra que o quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, como todos os lados têm a mesma medida, então pensa um pouquinho. Será que no quadrado, todos os quadrados serão semelhantes? Tem essa questão aí. Mas faz a continha, né? Isso aqui é 15, 15 dividido por 6. Aqui vai ser 15. Aqui também é 15, aqui é 6. Então, se a gente fizer a razão entre elas aí, vai dar o mesmo resultado, sempre. Então, o quadrado é sempre semelhante a outra figura. Dois quadrados são sempre semelhantes.